Ó, o que que você pode fazer hoje, que são coisas que você vai prevenir, que vai ser um grande acerto para você começar a sua marca própria de roupa. Vou te falar como que eu faria hoje. Se eu fosse montar uma marca de camisetas, por exemplo. Camiseta, que é o que eu faço hoje, eu tenho uma marca de camisetas masculina, então, se eu fosse montar hoje uma marca de camiseta, o que que eu faria? Primeira coisa, pesquisa de mercado. Eu faria uma pesquisa. Eu entrava em lojas, saía de loja, eu ia para o shopping, eu ia para as feiras, eu ia para. Aqui em Goiânia tem 44, eu ia para 44, eu ia para os Instagram, eu ia pesquisar o que as pessoas estão vestindo. Eu ia fazer uma pesquisa de para quem que eu quero vender. Logicamente, gente, que eu procuro vender, para um público consumidor. Eu prefiro tratar com o público consumidor. O que que é o bom do público consumidor? O que que é o ruim? O público consumidor, você trabalha com diferenciais. Ele é uma pessoa vaidosa, ele é uma pessoa que quer roupas, ela está sempre antenada, ele está sempre antenado. Então, você tem que trazer diferenciais e tem que entender uma demanda. Eu ia procurar um produto que tem uma demanda reprimida. O que que é uma demanda reprimida? Um produto que ainda não tem tanto, que não está tanto no mercado, mas que as pessoas estão pedindo. Isso foi o que aconteceu comigo quando eu montei a minha marca e quando eu mudei, quando eu criei a identidade do meu público, quando eu criei a identidade, porque até então era Ctrl+C e Ctrl+V. Mas quando eu comecei com moda masculina, eu pensei que os homens estavam vaidosos, eu percebi que os homens estavam vaidosos e que não tinha muitas marcas de roupa masculina que era top, que era bacana. Então, eu falei, cara, os homens estão vaidosos, os homens estão arrancando sobrancelha, os homens estão depilando subaco, os homens estão... Esses caras estão querendo uma roupa diferenciada e provavelmente eles não estão encontrando. E eu entrava em loja e saía em loja e não via, assim, vi poucas lojas, na época tinha poucas, de roupas masculinas. Então, eu vi uma demanda reprimida que eu vi como uma grande oportunidade. Então, existe muitas demandas reprimidas aí. Não só, gente, em plus size, não só em roupa, por exemplo, infantil, que as pessoas acham que tem mais demanda reprimida, mas na moda feminina, na moda masculina, tem um produto, sim, que tem uma demanda e que tem poucas pessoas fazendo. Então, eu faria uma pesquisa. Eu entrava de loja em loja, eu entrava tudo, eu ia fazer uma pesquisa de mercado para mim ver qual que era o melhor produto que era para mim criar, para mim produzir. Dali, eu ia olhar os estilos. O que que essa era está comunicando? O que que essa era tá... Porque cada era tem um estilo, entendeu? Igual, por exemplo, quando eu comecei minha marca, que foi quando eu comecei a identidade da minha marca, foi de long line, até hoje, gente, desde 2015 eu faço long line, eu vi que era tudo muito novo também. Eu vi que era tudo muito novo e eu fui lá e plaft. E fiz, e o que que eu queria? Eu queria juntar a minha vontade de criar uma marca positivista, uma marca do bem, uma marca que transmite uma mensagem de momentos melhores, de esperança, de fé, de crença. Então, eu criei, eu achava legal, muito massa as streetwear, e eu falei, cara, vou criar uns streetwear, porém com uma pegada good vibes, positivista, nada de movimento, disso, daquilo. Eu queria algo que transmite uma mensagem que as pessoas estão precisando. Então, eu sempre estou olhando isso na hora de criar minhas peças, criar os meus produtos. Se vocês forem olhar lá, até os temas, as mensagens, elas têm muito a ver com isso. E o que que aconteceu? Tinha uma demanda. O que que a gente fez? Pluf, aproveitamos essa demanda. A marca cresceu bastante, até inclusive, como tinha uma demanda reprimida, que tinha os homens já estavam querendo usar long line, ninguém estava querendo, ninguém estava produzindo praticamente, poucas marcas no Brasil produzia,
quando eu comecei lá em 2015, até muitos artistas começaram a usar minhas roupas. Por quê? Porque era a marca que estava tendo, inclusive uma outra marca de Brasília estourou também com isso. Então, eu começaria aí, olhando qual que é a oportunidade de mercado, onde que está faltando um produto que você pode agregar e uma demanda reprimida. E ali, o que, que eu faria? Eu traria uma roupagem autêntica, sua. Eu traria uma roupagem minha, algo que tem a ver com alguma identidade que eu tenho, e eu conectar as pessoas com isso. E dali, além de eu buscar a identidade da marca, eu ia ver o que que esse estilo, o que que essas pessoas procuram. O que que eles procuram com a roupa. Criando tudo isso, olhando a demanda, olhando o que está faltando, olhava o que que essas pessoas procuram, qual que é a mensagem que você quer passar, eu ia para o segundo passo, que era procurar fornecedores. Hoje, eu tenho uma estrutura, eu tenho uma fábrica, eu tenho serigrafia, aqui tem máquina de bordado, aqui tem máquina de corte a laser, aqui tem um monte de coiseira aqui nesse galpão. Só que eu não faria isso. Não montaria estrutura, zero estrutura. Como eu sou de Goiânia, eu, por ser de Goiânia, eu procuraria prestador de serviço. Eu ia entrar nesses grupos de confeccionistas, esses grupos de costureiro, esses grupos de serigrafia, grupo de tudo que é relacionado à marca própria de roupas, a montar uma marca própria de roupa. Por exemplo, se eu for mexer com camiseta, eu vou precisar de serigrafia, de estampa, eu vou precisar de bordado. Eu ia entrar nesses grupos. Se eu for montar uma roupa, uma marca feminina que não precisa, que é uma marca que não vai precisar de estampa, por exemplo, igual agora eu estava com intenção de montar uma marca feminina só de roupas, mulheres de saia, só vestidos longos, conjuntos de saia e tudo. Então, essas roupas não têm muita estampa, então não ia muito entrar nesse negócio, não. Eu ia procurar os outros fornecedores, mas eu ia procurar malharia, eu ia procurar facções, modelista boa, porque para produzir essas roupas tem que ser uma modelista boa. Eu ia procurar tudo isso e eu ia ver o que as mulheres estão querendo e que não está encontrando. Eu ia entrar de loja em loja, assim, ó. Eu ia chegar ali, por exemplo, a Bernardo Saião aqui perto, eu ia chegar na Bernardo Saião, entrar de loja em loja e ver o que está faltando, que eu posso agregar no meu produto para fazer uma diferença nessas marcas, né, na hora de montar minha marca. Entraria em todos os grupos de confeccionista, eu morando em Goiânia, ia achar uma modelista, ia lá nessa modelista pessoalmente, sendo daqui de Goiânia, ia sondar, ia entrar em confecção, ia olhar tudo relacionado a isso. E também eu ia seguir perfil, ia deixar de seguir tudo quanto é perfil de Instagram, ia seguir pessoas que ensinam a montar a marca própria de roupa. Eu ia me conectar. Eu ia me conectar e dali eu ia seguir esse tipo de perfil. Por quê? Porque eu ia consumir isso. Porque tem muitos insights, você aprende muita coisa. E também, se eu tivesse indo mais além, gente, sendo bem sincero para vocês, mais além, se eu tivesse uma condição, eu contrataria uma pessoa para me ensinar. Se eu tivesse, dependendo da condição financeira, eu contrataria uma pessoa para me falar como que funciona XYZ. Eu acho muito mais fácil o caminho, mais rápido e mais de alavanca, porque essas pessoas já errou onde errou, igual no meu caso, já errei o que tinha de errar, agora a gente está mais no acerto do que no erro. Apesar de que a gente erra, mas a gente acerta muito mais. Por quê? Porque a gente prosperou. A gente fez um negócio que não tinha nem possibilidade da gente aprender e o negócio deu certo. Então, eu colaria numa pessoa que está prosperando e tendo resultado com a marca própria de roupa.